A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja esse ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje continuaremos com a segunda leitura bíblica, né? Lembrando que ano passado terminamos uma leitura, esse ano a gente começou a leitura cronológica, né? Ou seja, de acordo com os acontecimentos. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, é bom para o crescimento do canal e para ajudar mais pessoas também. Muita gente tem vontade de ouvir um pouquinho a palavra de Deus, mas sabe como é o demônio, né? Ele sempre dá um jeitinho de inventar alguma coisa para impedir que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Não estou aqui para criticar ninguém, para condenar ninguém, muito menos para julgar alguém. Quem sou eu? A palavra de Deus diz: não julgueis para não ser julgado. Só quem tem esse poder é Deus e ninguém mais. Nem Jesus Cristo. Lembra da prostituta? Quando todos vieram atrás dela para apedrejá-la, Jesus Cristo estava ali, agachado ao chão, escrevendo na areia com um dedo, e a prostituta ali desesperada com o povo querendo apedrejá-la, e o povo querendo a resposta de Jesus, pensando, né, imaginando qual seria a reação de Jesus, já que as leis de Moisés dizia que ela deveria morrer apedrejada. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, disse para o povo: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, por isso que Deus diz: nunca julgueis para não ser julgados, porque todos nós temos pecados. Mesmo nós que nascemos de novo, né? Ou seja, nós os filhos de Deus. Só para lembrar, né? Quando digo os filhos de Deus, que todos nós somos criaturas de Deus. Agora, aqueles que se entregam ao Senhor, né? Aqueles que realmente se arrependem de seus pecados, que se entrega em espírito e em verdade, que se batiza nas águas, esse sim, esse morre para o mundo e nasce para os céus, né? E se transforma realmente no Filho de Deus, né? Essa é a diferença, por isso que falo Filho de Deus. Mas Deus também diz para que não fazemos acepção de pessoas. Então todos são bem-vindos à casa do Senhor. Não importa a placa que está lá em cima. Não importa o nome que está lá em cima. O que importa é o que está aqui, né? O que está escrito aqui, que é a palavra do Senhor é quem manda, e que aquela pessoa que está lá pregando, que ela esteja pregando o que esteja escrito aqui. Mesmo que ela fale sobre a opinião dela, mas que seja baseado no que está escrito aqui. Então, eu não prego religião, placa de igreja, tá? Então, todos aqui são bem-vindos, né? Jesus Cristo dá as boas-vindas a todos e abençoa a todos os ouvintes da palavra do Senhor. Espero que esse vídeo possa te ajudar a entender a vontade de Deus em relação a nós, porque se dependesse dele, todos nós iríamos para o céu, iríamos para o reino de Deus. Só lembrando que Deus, ele fez o Éden
para sermos eternos, né? Ele fez o Éden e fez o ser humano para cuidar do Éden, e o ser humano seria eterno, né? O ser humano era igual aos anjos. Mas veio a tentação, como foi cedida a tentação, né? Como cedeu a tentação, então pecou. Com o pecado veio a morte, ou seja, veio a carne, né? Porque não era carne. Então transformou-se em carne e assim vem a morte. Então por isso que hoje morremos. Por quê? Porque o pecado entrou na terra. Então todos nós somos nascidos do pecado. O único ser humano que houve, que há e que haverá, que nunca pecou, é Jesus Cristo. Que ele, né, como todos sabem, aliás, tem alguns que não acreditam que Jesus Cristo veio em carne, né? Mas Jesus Cristo veio em carne. Aliás, não, minto, perdão. Não é isso, não. A gente vai ver sobre isso depois. Em relação aos judeus, não é em questão que veio em carne. Eles não acreditam que Jesus Cristo é filho de Deus, né? Uma parte acredita que Jesus Cristo é filho de Deus e outra parte acredita que Jesus Cristo não é filho de Deus, ou que não, aliás, que não ressuscitou. Uma coisa assim, a gente vai chegar lá. A minha cabeça, como eu já comentei aqui, eu tenho um problema de memória, então bagunça um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. O importante é que Jesus Cristo, ele veio em carne para quê? Para que hoje tivéssemos a oportunidade de nos arrepender de nossos pecados e assim poder participar, poder sermos salvos, podermos ser libertos desse mundo aqui e voltarmos ao reino de Deus. Então, aqueles que seguirem ao Senhor, aqueles que seguirem os seus mandamentos, aqueles que seguirem os seus preceitos, aqueles que se arrependerem verdadeiramente, esses serão salvos. Eu serei salva? Não sei. Ninguém sabe, né? Nós procuramos fazer o melhor de nós, mas por mais que possamos fazer, nós somos pecaminosos, né? Nós somos povos obstinados, que essa é a palavra bíblica. A nossa tendência é para o mal. Então, o desejo dentro de nós, infelizmente, é para o mal. Ah, mas não é assim, eu sou uma pessoa boazinha e tal. Mas sempre tem alguma coisinha que acaba rolando, uma invejinha. Aquela invejinha branca, como o povo dizem, né? É inveja, não interessa, é inveja. Pode ser branca, verde, amarela, azul, o que for. É inveja. Ou seja, é pecado. Então, somos pecadores, a gente tem que reconhecer isso. Somos pecadores, estamos sob a lei de Deus. Então, temos que seguir ao Senhor, temos que servir ao Senhor e temos que lutar todos os dias para que o bem prevaleça dentro de nós. Não é uma luta fácil, porque o demônio não quer que você faça o bem todos os dias. O demônio quer que você continue deixando a maldade prevalecer dentro de si, para que no final das contas você vá para o inferno e não para o céu. Mas não se abata, tá? Jesus Cristo é o seu advogado. Ele te ama e ele quer estar contigo. Então, se mantenha firme no caminho do Senhor. E a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daquele que crê. Então vamos lá? Lembrando que estamos em Gênesis e hoje a gente vai ver a desonra de Diná no capítulo 34. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apaixonou-se por Diná, filha de Jacó. Amou a moça e falou afetuosamente a ela. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que contaminara Diná, sua filha,
Estavam os seus olhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó voltaram do campo, ouvindo isto, entristeceram-se e ficaram muito irados, porquanto se cometera uma insensatez contra Israel, deitando-se Siquém com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai a ele vossa filha por mulher, eu vos peço, e aparentai-vos conosco. Dai-nos a vossa filha, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco. A terra estará diante de vós, habitai e negociai nela e tomai possessão dela. Lembra que já comentamos aqui, né? O povo tinha um costume dos casamentos serem entre a família, né? Entre a própria parentela. Eles não se misturavam com pessoas de outros lugares, né? De outras tribos, vamos dizer assim, que era o termo usado na época, outras nações, né? Eles não se misturavam, até mesmo porque eram outros costumes. Normalmente essas outras nações, eles eram idólatras, né? Não seguiam ao Deus vivo. Então, por isso, se mantinham dentro da parentela, pois todos eles serviam ao mesmo Deus. E casavam-se, sempre as moças casavam-se virgem. Então, aqui o que aconteceu? Foram duas desonras, né? Além da relação sexual antes do casamento, a relação foi fora da parentela de Jacó, né? Foi com um povo estranho, né? Que a Bíblia usa esse termo, povo estranho, né? E a gente continua aqui. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dá somente a moça por mulher. Então os filhos de Jacó, por causa de Siquém haver violado a sua irmã, falaram intencionalmente a Siquém e a seu pai Amor e disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Mas consentiremos convosco com uma condição: que vos torneis como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvires e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e iremos-nos embora. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é espaçosa para recebê-los. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo homem entre nós se circuncidar como eles são circuncidados, e seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíram da porta da cidade
assim foi circuncidado todo o homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada uma espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada Amor e a seu filho Siquém. Então tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens, todos os seus meninos e suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo nós poucos. Eles se ajuntarão e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Que situação, né? Os irmãos ali viram o que aconteceram ali, entenderam realmente a situação, como aconteceu, que realmente foi tratada assim, mas eles não entenderam que, embora houve uma escorregada, vamos dizer assim, Siquém a amava, né? Não tinha realmente amor ali. E eles não pediram permissão nem ao pai Jacó, muito menos a Deus. Eles simplesmente pegaram a espada e se foram, né? Como se diz assim, o impulso da adolescência, né? Da juventude, aliás, né? Que eu não sei dizer a idade deles ali, mas o impulso da juventude, né? O impulso da ignorância. Eles foram e mataram a cidade toda pela desonra da irmã. Deus manda Jacó para Betel no capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à tua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que comigo foi no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Deus maravilhoso e misericordioso, entendendo a situação, protegeu toda a família de Jacó, né? E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se revelou a ele quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim,
uma multidão de nações sairá de ti, e reis descerão de ti, e darei a ti a terra que tenho prometido a Abraão e a Isaque, a tua descendência darei a terra prometida. E Deus elevou, retirando-se do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite, e chamou aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Que maravilha, né? Sempre Deus falando diretamente com eles ali, né? Imagine como sentiram, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Moisés, Josué, todos estes, né, tiveram a oportunidade de ouvir a Deus, né? Eu mesmo já tive momentos em que eu pedi ao Senhor uma revelação e o Espírito Santo sussurrou em meu ouvido e foi tão claro que eu me assustei. Eu falei, nossa, mas foi tão. Na hora de dormir, eu falei, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E a gente fica pensando, por que Deus não é tão presente quanto era naquela época? Deus continua presente, nós é que nos afastamos, né? Nós é que precisamos nos dedicar cada vez mais, porque quanto mais dedicarmos ao Senhor, quanto mais intimidade ao Senhor, mais nos aproximamos de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele fala conosco. E isso é maravilhoso. Aí, a partir do versículo 16, a gente vê a morte de Raquel. E partiram de Betel, que ficava a pequena distância, para chegar a Efrata. E no caminho, Raquel entrou em trabalho de parto. Lembrando que Raquel era por quem Jacó, que agora é Israel, era apaixonado, né? Que ele realmente amou. E ela deu um único filho, que foi José, né? E agora, estando grávida. E aconteceu que, tendo ela dificuldade em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou-o Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura da Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila. Bila era uma das esposas de Israel, seu pai, né? Concubina de seu pai. E Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó voltou para junto de seu pai Isaque em Manre, e fica em Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Jacó. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, sendo recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Foram quantos anos aqui? Foram 180 anos, né? Imagina só, realmente muito tempo. Hoje em dia ainda a gente encontra uns aí de 102, acho que até 106, mas não passa muito disso, né? Naquela época ainda era um prazer viver tanto tempo assim, pois
vivia junto da família, não tinha tanta coisa, tanta maldade como tem nos dias de hoje. Tinha maldade, mas não era tão visível assim, né? Porque hoje a tecnologia, então a maldade a gente vê tá dentro de casa, né? E com tantas drogas, tantas coisas, tá literalmente a maldade está dentro de casa. Infelizmente começa dentro da própria família, né? Começa brigas, discussões ali, que aí cada um, na hora da discussão, estão todos nervosos, não pensam, acaba falando o que não deve e acabam se machucando muito. Muitas famílias, pais, filhos, ficam anos e anos sem se falarem. Infelizmente, a família está se perdendo, né? E a gente tem que orar mais para a família, porque Deus é família, né? Deus é amor, Deus é família, Deus preza pela família. Ele, o interesse dele, isso a gente verá também, né? Fala na Bíblia também, que ele gostaria que não houvesse casamento, que a pessoa se dedicasse somente a ele. Mas por motivos óbvios, né? Pois nós temos as nossas necessidades fisiológicas, ou seja, para evitar fornicações, então que se case e constitui família. O problema é que essas fornicações normalmente começam antes do casamento e muitos depois do casamento continuam com fornicações fora do casamento, né? Esse que é o problema. Então, a gente tem que orar muito, tem que clamar muito ao Senhor pelo mundo, para que o mundo se arrependa, para que o mundo entenda o que está acontecendo, veja realmente que os fins dos tempos estão chegando, né? A palavra de Deus diz que guerras e rumores de guerra são apenas os princípios das dores. Olha quantas coisas acontecendo à nossa volta, né? E não precisa ir longe, não. Em cada esquina você vê alguém passando necessidade, alguém brigando, alguém discutindo. Às vezes de madrugada você está dormindo e de repente acorda assustado porque os vizinhos drogados estão discutindo por algum motivo, como se diz, fútil, né? Aliás, nem fútil, nem sabem por que estão discutindo, né? Na maioria das vezes. Então a gente tem que orar muito pelo mundo em geral, não só pela família, pelo mundo em geral, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, para que todos possam ter a oportunidade de saber a verdade, porque a palavra porque Jesus diz, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Jesus Cristo, né? Então, sempre que puder, apresente Jesus Cristo a uma pessoa, né? Seja ele seu irmão, seu amigo, seja um parente, seja um desconhecido, sempre que tiver uma oportunidade, fale sobre Jesus com alguém. De repente você está no metrô, no ônibus, começa a cantarolar um hino, né, um louvor. Aí de repente a pessoa que está do lado pode achar bonitinho, começar a puxar assunto, entendeu? Sempre dá um jeitinho de puxar um assunto para falar sobre Jesus Cristo, porque falar sobre Deus é sempre muito bom e é sempre muito benéfico, tanto para quem está falando quanto para quem está ouvindo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Toque no coração dela, Senhor. Guie-o, Pai. Guie para a direção, para a sua direção, Pai. Mostre a ela o que o Senhor espera dela, o que o Senhor deseja dela, o caminho que o Senhor deseja que essa pessoa siga, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Às vezes ela está passando por um momento difícil, está meio confusa, está sem saber para onde ir, Pai. Ela precisa de Ti, Senhor, ela precisa da Sua direção, Pai. Ela precisa que o Senhor segure sua mão em nome de Jesus, Senhor.
Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.